Pois, Senhor meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica. Nós estamos falando sobre as parábolas de Jesus e nós estamos estudando as parábolas ainda no livro de Mateus. Então, pega a sua Bíblia, pega o seu caderno de estudos, ora o Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria, pede a Ele proteção para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. Hoje nós vamos ver 3 parábolas com o mesmo tema, o mesmo fundo de mensagem e de lição para nós. A primeira das parábolas que nós vamos estudar está em Mateus 7,15. Diz assim a palavra de Deus: Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós disfarçados em ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Então, a mensagem principal de hoje é esta: pelos seus frutos os conhecereis. O que ele está falando nesta primeira parábola aqui? Qual é a mensagem que nós vamos encontrar aqui? Ele está comparando os lobos e as ovelhas. E ele está dizendo que os lobos estão disfarçados de ovelhas. Quantos de nós já não encontramos dentro das nossas igrejas, dentro de conjuntos de crentes, pessoas que parecem ovelhas, mas elas só usam uma capa de ovelha, elas só estão usando um acolchoado de ovelha por fora. Se você olhar direito, se você esperar um pouco, o lobo vai aparecer. E às vezes essas pessoas até têm um tipo de uma autoridade no pregar, uma autoridade na doutrina, uma autoridade em falar as coisas. Mas cuidado, essa doutrina só parece perfeita. Quantos destes ensinam coisas erradas? Quantos desses estão mostrando a sua verdadeira face num determinado ponto, quando os seus atos o denunciam? Muita gente acredita no ensino, nas heresias que estas pessoas estão ensinando, e elas não percebem que estão diante de um lobo vestido de ovelha e que vai tragar, que vai devorar todo o aprisco, todas as ovelhas. Amados, o que Jesus está dizendo aqui é que nós vamos conhecer as pessoas, vamos conhecer pelos frutos. A gente já vai ver quando as parábolas, né, se completarem aqui, a gente vai ver. Então, neste primeiro momento, ele está chamando atenção. Cuidado, cuidado, porque existem pessoas que parecem ovelhas, mas não são. Atos 20, 29 diz assim: sei que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão o rebanho. Do que ele está falando? Dos ensinos heréticos, das heresias, dos falsos ensinamentos, das falsas ovelhas, né? Ou seja, daqueles lobos que se transvestem de ovelhas para destruir todo o rebanho. Olha o que diz uma outra passagem em Pedro, 2 Pedro 2, do 1 ao 2. Olha lá, 2 Pedro 2, versículo 1 e 2. Mas houve também entre o povo
falsos profetas. Pedro está contando agora, Jesus já foi, Jesus já ascendeu aos céus, ele já está à direita de Deus. Então veja lá, mas houve também entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos mestres. Então ele está falando tanto dos falsos profetas que já existiram, como dos falsos mestres que estavam existindo e que existem ainda hoje no nosso meio, os quais introduzirão encobertamente heresias destruidoras, negando até o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Olha o que é mais triste, amado. E muitos seguirão as suas dissoluções, e por causa deles será blasfemado o caminho da verdade. Então, meu querido, toma cuidado, fica ligado, fica esperto, fica muito atento, porque falsos mestres, falsos pastores se intrometem no meio da igreja, no meio das ovelhas, exatamente para tragar, exatamente para destruir. E às vezes não é um só, às vezes são vários e um dá apoio para o outro exatamente para fazer o seu intento maligno. Fica esperto, meu amado. Pede discernimento, pede entendimento, pede conhecimento. Vá à palavra, ore, né? Busque ao Senhor. Uma outra parábola não é muito diferente disso. Esta parábola está na sequência aqui em 7, do 16 ao 20. Diz assim: pelos seus frutos os conhecereis. Então, o que acontece? Primeiro ele chama atenção e depois ele está dizendo como é que você vai descobrir isso? Como é que você vai perceber que as coisas estão erradas? Olha o fruto. Olha o fruto, porque o fruto é que vai me falar da árvore. Então veja lá, pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se uvas dos espinheiros, que é a imagem de cima aqui. Eu colho uva daqui? Não, não colho. A uva vem de uma outra árvore, não tem nada a ver com essa. Ele continua. Ou figos dos abrolhos. Abrolhos é uma planta muito parecida com esta daqui, né? E que ela tem espinhos também. Tenha cuidado. Veja lá. Do mesmo modo, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir maus frutos, nem a árvore má produzir bons frutos. Toda árvore que não dá bom fruto é cortada e lançada no fogo. Portanto, destruição. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Então, o que agora nós temos aqui? Agora nós temos o fecho do primeiro momento em que ele está falando. Tem lobo no meio, eles estão falando doutrinas falsas. Mas como é que eu vou saber disso? Pelo Espírito, eu sei disso, mas eu também sei pelos frutos. Pelos frutos você vai conhecer se ele é um lobo, se ele é uma ovelha, se ele é um abrolho, se ele é um espinheiro. Veja lá, o fruto maligno não vem de uma árvore boa. Uma árvore boa não pode produzir um fruto ruim. Por quê? Porque não é da natureza dela. O fruto ruim vem de uma árvore ruim. Assim
como frutos deteriorados vêm de uma mente deteriorada. Eu não posso ensinar coisas boas se não existem coisas boas em mim. Eu não posso fazer coisas boas se não existem coisas boas em mim. Então, um fruto podre, um fruto estragado, vem de uma mente podre, de uma mente estragada. E o resultado disso é uma vida errada, é uma vida errante, é uma vida torta, é uma vida que não vai conduzir a uma vida abundante, a uma vida eterna, mas a uma perdição. Então, o mestre falso, aquele que ensina coisas falsas, mais cedo ou mais tarde, ele vai revelar a origem da sua podridão. Ele vai revelar o fruto podre que ele tem. Amado, toda vez que você receber um ensino, que alguém te ensinar alguma coisa, você vai buscar aqui. Se na Bíblia, se na palavra de Deus estiver este ensinamento, se o ensinamento não estiver contrário à palavra de Deus, então este é um fruto bom. Então você vai ver na vida desta pessoa que está ensinando coisas boas, frutos, produção. Você estará vendo a vida abundante ali. Não é possível diferente. Não é razoável diferente. Jesus diz que não, a palavra diz que não. Cada um produz o seu próprio fruto, assim como cada árvore produz o seu próprio fruto. Eu não vou colher um fruto diferente, né, numa árvore que só dá aquele tipo de fruto. Ele não é possível, é contra a natureza das coisas. Muito bem, o fruto bom, ele procede de uma árvore boa. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que nós colhemos aquilo que nós semearmos. Aquilo que nós semeamos no nosso coração, no nosso espírito, na nossa mente, é aquilo que vai brotar, né? Gálatas 6, 7 diz assim: não vos enganeis, Deus não se deixa escarnecer. Tudo o que o homem semear, isto também ceifará, isto também colherá. Agora, meu querido, deixa eu só te lembrar uma coisa. Se você hoje é uma árvore boa e produz frutos bons, isso só é devido porque Jesus entrou na tua vida. Jesus interferiu. O único que pode modificar a natureza de uma pessoa é Jesus. É a obra de salvação de Jesus. Nós fazíamos coisas erradas antes. Nós fazíamos coisas impróprias antes. Nós dávamos maus frutos, frutos podres, mau exemplo. Nós andávamos no mau caminho. Quando Jesus muda a nossa vida, ele faz morrer a velha natureza e ele nos dá uma nova natureza, uma natureza conforme a sua natureza. E, portanto, nós nos transformamos. Isto significa que nós passamos a ser terra fértil. Vai ter uma parábola mais para frente que a gente vai falar disso. Nós passamos a ter terra fértil em nós para multiplicar o que é bom. Então, só Deus pode fazer essa transformação através da obra de salvação de Jesus, através do caminho que ele nos mostra, através da transformação das nossas vidas. Nós fomos transformados de espinheiros, de abrolhos, nós fomos transformados em árvores
frutíferas. Mas, mesmo sendo árvores frutíferas, nós precisamos continuar dando frutos, dando frutos. Amém, amados? Mais uma coisa. Existe uma outra parábola que fala do mesmo assunto e a gente vai aproveitar esse mesmo caminho aqui para nós discutirmos esta parábola também. Ela está em Mateus, a gente está estudando Mateus 33, 35. Veja lá, Lucas também fala desta parábola, né? Lucas também vai falar dela. Só olha aí, ó, 33. Ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou fazei a árvore má e o seu fruto mau, pois pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras. Meu Deus, com quem Jesus estava falando? Se você olhar um pouquinho antes, sobe um pouquinho no texto, você vai ver que ele havia sido afrontado pelos fariseus. Então ele está usando algo que era conhecido deles, que se sabia, que se tinha, né, bastante conhecimento, inclusive os fariseus sabiam disso, está usando isso contra eles mesmos. Está usando este conhecimento contra eles mesmos. Então ele fala dessa parábola aqui para chamar atenção. E ele fala mais: raça de víbora. Víbora é uma cobra. Víbora ataca de surpresa, né? De emboscada. Raça de víboras. Como podeis vós dizer coisas boas sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. O homem bom tira boas coisas do seu bom tesouro, e o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Mas eu vos digo que de toda palavra frívola que os homens proferirem, hão de dar conta no dia do juízo. Pois pelas suas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. O que está acontecendo aqui? Então, Jesus ele tem que confrontar os fariseus, porque eles estavam acusando Jesus de fazer obra com base nessa. Se você olhar um pouquinho para frente, eles estão blasfemando. Então, eles estão acusando Jesus de fazer uma obra boa pelo poder de Satanás. E aí, Jesus explica que as coisas não são desse jeito. E eles sabem muito bem disso. E eles vão dar conta do que eles estão falando. Então, veja lá. As lições que nós vamos tirar disso aqui. Jesus pergunta: como uma mente honesta, se você é bom, se você é honesto, como é que você pode atribuir bondade a uma fonte ruim? Como você pode dizer que uma obra boa está sendo feita por alguém ruim? Significa que ele está olhando para o coração dos fariseus e está vendo que dentro do coração deles existe maldade. A palavra que eles estavam dizendo aqui, os comentários, não eram inocentes, não. Né? Eles estavam, em verdade, eles estavam afrontando, eles estavam blasfemando. Então, o que vai acontecer aqui? Eu enxergo o pecado que está no coração destas pessoas. E Jesus estava expondo este pecado. Vocês estão falando uma coisa, mas de uma árvore ruim não pode sair coisa boa. Do que vocês estão falando, vocês vão ter que prestar contas no juízo final. Então, olha lá, tem um resultado aqui. Tem. Qual é o resultado? O julgamento no dia do juízo. Olha que sério, amados. Olha que sério. Né? Porque ele estava chamando bem de mal. Obras divinas ele estava imputando a Satanás.
Este era um pecado imperdoável dos seus corações. Portanto, do seu coração não estava saindo nada bom. Por quê? Porque do seu coração não havia nada bom a sair. Era uma árvore ruim, era uma árvore defeituosa, era uma árvore apodrecida, era uma árvore estragada. Amados, cuidado com os lobos. Cuidado com os que se vestem de ovelhas, mas não são. Cuidado com os ensinos que são hereges, mesmo parecendo não ser. Cuidado, o nosso parâmetro, a nossa balize está aqui, a medida está aqui. Cuidado, amados, porque se prestará contas de tudo que se faz, de tudo que se fala, se prestará contas dos frutos que nós produzimos, se são podres ou se são saudáveis e servirão para a alimentação de muitos. Amém, amados? Bons estudos.